não ganhavam dinheiro. Alguns viviam em barracas pequenas e sujas. Vestiam-se com sacos de farinha. Os cabelos eram raspados e morriam aos montes, de fome, sede, estafa ou doença. Assim viviam os flagelados nos campos de concentrações, os currais do governo. Quando falamos campo de concentração, talvez na sua mente pode vir a lembrança dos campos de concentração nazistas na Alemanha durante aí o tempo em que Hitler esteve no poder. Algo tão cruel que macula tanto a história da humanidade. Mas eu disser para você que aqui no nosso estado do Ceará existiram não somente um campo de concentração, mas 8. Isso mesmo, 8 campos de concentração. Isso aconteceu aqui no nosso estado nos anos de 1915 e 1932. Ambos estes anos foram anos de grande seca e a fome assolava o interior do nosso estado. No lugar de combater a fome e a seca, o governo da época decidiu fazer aqui no nosso estado do Ceará um campo de concentração para evitar que estes camponeses, esses sertanejos, chegassem à capital do estado. Isso aconteceu porque em 1977 houve uma grande seca e por volta de 100 mil pessoas foram para Fortaleza, causando um grande impacto social na época porque a população da cidade triplicou. Temendo isso e também por conta das elites de Fortaleza, o governo decidiu criar então estes acampamentos de proteção à família, mais popularmente conhecidos como currais do governo. Nesse período, Fortaleza passava por um grande processo urbanístico. Belas praças, belas ruas, prédios bonitos era o que se procurava ter na cidade de Fortaleza. Então, os chamados flagelados, que eram as pessoas do interior que queriam chegar a Fortaleza, teriam que ser barrados. Foi então que o governo criava sempre, próximo a ferrovias, estes campos de concentração. Nesses campos de concentração existia trabalho forçado, má alimentação e péssimas condições de higiene. Sem falar que, uma vez que você adentrava no campo, você não poderia mais sair. Por que isso? Porque eles temiam que essas pessoas saíssem de lá, chegassem à capital e lá dissessem para toda uma sociedade os horrores que aconteciam nesses lugares. É importante lembrar que, como eu falei no começo do vídeo, os campos de concentração nazistas são mais lembrados até hoje. Os campos de concentração aqui do estado do Ceará não tinham o seu intuito de ser um local de dizimação em massa. Mas o fato de você aprisionar pessoas consideradas como inferiores ou como problema social tinha o mesmo objetivo. E é isso que aconteceu aqui. Essas pessoas eram consideradas inferiores e, portanto, não poderiam chegar à capital do estado porque esses flagelados iam deixar a cidade, entre aspas, feia. Então isso foi um dos principais motivos para a criação desses campos. Em 1915 foi criado somente um campo de concentração, no alagadiço a oeste de Fortaleza. Este lugar ficou bem conhecido porque inspirou a grande obra de Raquel de Queiroz. No livro O 15 de Raquel de Queiroz, os acampamentos são descritos como atravancamento de gente imunda, de latas velhas e trapos sujos. Jornais da época relatavam os campos de concentração como locais de aglomeração de pessoas em condições totalmente desumanas. Após 1915, com a criação do primeiro, em 1932, com mais uma grande seca, uma grande estiagem, foi criado mais 7 acampamentos. Além do alagadiço, foi criado o de Crato, Crateús, Ipu, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu.
ou seja, cerca de 90 mil pessoas chegaram a ser aprisionadas nesses campos de concentração e por volta de 1.000 delas morreram devido à má alimentação e às péssimas condições de higiene ao qual essas pessoas eram submetidas. Depois desse longo período de estiagem, em 1933, finalmente, os campos de concentração foram desativados porque finalmente a chuva chegou até o sertão. Muitos desses acampamentos eram provisórios que foram desmanchados, mas muitos desses campos de concentração estavam locados em prédios físicos, que até hoje alguns deles apresentam aí a sua estrutura física. Até hoje, existe uma procissão em Senador Pompeu, chamada Procissão das Almas ou Procissão da Ceia. Ao fim da procissão, garrafas são depositadas no túmulo das pessoas que morreram nesses currais do governo como forma de homenagear as vítimas que morreram pela fome e pela sede. Como eu lhe falei, talvez se queira apagar da memória das pessoas a existência deste triste fato no nosso estado do Ceará. Mas muitas pessoas, muitos estudiosos têm se debruçado sobre esta temática através de artigos, através de documentários e de reportagens mostrando tudo aquilo que aconteceu neste período. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar para vocês uma dica de artigo e também um site muito bom para que vocês possam cada vez mais se instruir sobre essa temática, para você que achou interessante. No Instagram eu fiz uma enquete. Você já ouviu falar sobre campos de concentração? 55% das pessoas que responderam disseram que não conheciam. Na verdade, um valor, uma porcentagem até alta, porque eu achei que seria um número maior de pessoas que não tivessem entendimento. Mas que bom que muitas pessoas já ouviram falar sobre campos de concentração aqui no nosso estado do Ceará. Então, gente, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um vídeo com uma temática muito forte, muito triste, mas que eu tive que trazer para você, porque este, como é um canal voltado para mostrar o nosso Nordeste, nós não podemos esquecer o nosso passado, porque é através dele que nós mudamos o nosso futuro. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gostou desse canal, se inscreve. Me siga lá no Instagram, porque lá eu sempre estou postando algumas coisas sobre o canal, enquetes, e você pode participar, tá bem? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!